faço um laço mágico, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro do laço, eu faço mais 2 pontos altos, 1 e 2. Então, eu tenho aqui um bloco de 3 pontos. 1, 2 correntinhas de separação. Opto por 2 correntinhas para que fique mais fechado o meu square. Faço novamente um bloco de 3 pontos. 2 e 3. 1, 2 correntinhas. Venho no laço, 3 pontos. 1, 2 e 3. 1, 2 correntinhas. Entro no laço, mais 3 pontos. 1, 2 e 3. E 1, 2 correntinhas. Puxo aqui o fio do meu laço. E eu tenho aqui 4 blocos de 3 pontos. 1, 2, 3, 4. Separados por 2 correntinhas. Conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, eu entro e faço um ponto baixíssimo, encerrando aqui a primeira carreira. Para a segunda carreira, em cima do ponto, do primeiro ponto, que foi esse que eu fechei com um ponto baixíssimo, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, ponto sobre ponto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Próximo ponto sobre ponto. Então, eu faço aqui ponto sobre ponto. Na curva, eu faço 2 pontos, 1 e 2, bem aqui no espaço das correntinhas aonde é a curva. 2 pontos, 1, 2 correntinhas e mais 2 pontos neste espaço. 1 e 2. Então, na curva, eu vou ter 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Na parte reta, eu faço ponto sobre ponto. Na curva, 1, 2, 1, 2, 1 e 2. Tenho aqui 2 pontos. Agora, ponto sobre ponto. Parte reta, ponto sobre ponto. Deixa eu voltar aqui que deu uma embaraçada. Então, na curva, 1 e 2. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Na parte reta, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Na curva, 1 e 2. 1, 2. Novamente, 1
e 2. Em toda a curva, eu farei desta forma: 2, 2, 2. Parte reta, ponto sobre ponto. Na curva, 1 e 2. 1, 2, 1 e 2. E cheguei aqui no ponto, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu já tenho aqui 2 carreiras. Terceira carreira, o mesmo processo. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, tenho ponto sobre ponto, e eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Toda a parte reta, a gente faz aqui o ponto sobre ponto. Então, o sistema é sempre o mesmo. Parte reta, ponto sobre ponto. Cheguei na curva, mesmo sistema. 1 e 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas. 1 e 2 pontos altos. Não é? A gente faz aqui na curva o mesmo processo. Parte reta, ponto sobre ponto. Cheguei na curva, vou fazer o processo de 1, 2, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, 1 e 2. Agora, na parte reta, ponto sobre ponto. Primeiro ponto é este. Então, eu entro aqui. E eu vou fazer desta forma por toda a volta. Cheguei aqui no final da carreira, tenho a curva, fiz os pontos 2, 2 e 2, e eu tenho aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui eu completo, logicamente, com estes 2 pontos que faltam. Aqui eu já tenho ponto sobre ponto. Então, o último ponto é este daqui. Venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, encerrando a terceira carreira. Vamos para a quarta e última carreira. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. E eu faço o mesmo processo. Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto, até eu chegar lá na curva. No canto, 1, 2,
1, 2. E completo aqui a curva com mais 2 pontos. 1 e 2. Muito bem. Agora, eu vou iniciar o ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar desta forma até o final da carreira. Cheguei aqui no final, fiz a curva, e agora eu tenho pontos para completar. Então, eu entro no primeiro, faço ponto. No próximo, faço ponto. No próximo, faço o ponto. No próximo, faço o ponto. O próximo já é ponto sobre ponto. Então, eu vou entrar aqui na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Uma correntinha e corto aqui o meu fio e puxo. Então, eu já tenho o meu square pronto. Para esta bolsa, nós vamos precisar de 24 squares. Então, eu fiz 6 do Eco Jeans da Pinguim cinza, 6 do Eco Jeans da Pinguim azul, fiz 6 do fio jeans da Círculo, o índigo, e fiz 6 do fio jeans da Círculo azul claro. Então, agora nós vamos para o processo de como fazer o square. Vamos lá. Agora, nós vamos começar a emenda dos squares. Eu vou utilizar a agulha de tapeçaria, que é uma agulha grossa, e eu vou costurar um no outro. Se você quiser fazer um outro tipo de emenda, com ponto baixíssimo, ponto caranguejo, ponto baixo, aí fica a gosto de cada um. Eu fiz esses 2 pontos correntinha no canto justamente para isso, porque eu vou iniciar por este ponto correntinha. Então, eu entro no primeiro ponto correntinha, pego aqui o outro ponto correntinha, e eu vou fazendo aqui a costura, sempre pegando pelo fio de trás. Então, eu entro no fio de trás, e faço aqui a costura. Fio de trás, faço a costura. Então, eu vou costurar aqui um no outro. E quando eu for costurar este lado, eu deixei uma correntinha para eu costurar deste lado. Então, uma correntinha eu costuro aqui, a outra correntinha eu costuro aqui. Eu vou costurar assim, de forma bem simples, tá? Na costura mesmo. E tem um esquema próprio de emenda dos squares para dar o desenho da bolsa. Então, agora, eu vou disponibilizar aqui a imagem do esquema e nós vamos emendar um square no outro, conforme este esquema. Vamos lá. Fiz a emenda de toda a peça, seguindo o gráfico, e agora eu vou fechar. Mas antes disso, eu passei bem a peça, com ferro de passar. Agora, nós vamos fazer a alça, que ela é igual dos dois lados. Então, eu tenho a bolsa aqui, eu faço a alça de um lado, eu viro e faço a alça do outro lado. Então, vou pegar o meu fio aqui.
E eu vou fazer virando pra cima, né, do lado direito da bolsa, viro ela pra cima. E aqui eu vou, na entradinha do square, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a alça, ela é toda feita em ponto baixo, que ela dá mais firmeza, né? 5 pontos baixos, faço uma correntinha para dar altura, viro aqui o meu trabalho. Venho aqui nesse buraquinho imediatamente embaixo aqui, faço sempre ponto baixo. 1, 2, 3, 4, e aqui no último, 5. 5 pontos baixos. Sempre eu vou contando, né? Uma correntinha, viro, venho imediatamente embaixo. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu vou fazendo 5 pontos baixos até eu completar aí 45 centímetros. Eu faço 45 centímetros de alça para essa bolsa. Você pode fazer mais ou menos, mas eu farei 45. Vamos lá. Fiz os 45 centímetros, cheguei no final, faço uma correntinha, puxo o fio que eu já cortei. Então, agora, eu vou colocar aqui eu vou costurar aqui. Vou pegar a agulha de tapeçaria, que é uma agulha grossa. Vou colocar aqui, deixo bem certinho. E agora eu vou passando aqui no espaço e vou passar aqui em cada ponto. Passo aqui em cada ponto, entro, passo no próximo ponto. E assim eu vou colocando aqui, e ele fica desse jeitinho também. Vou fazendo assim de ponto em ponto. Vamos lá. Costurei aqui, arrematei no avesso, então ficaram as duas partes iguais. Agora, eu vou passar uma carreira de ponto baixíssimo. Eu vou dar toda a volta aqui pegando a alça de ponto baixíssimo e aqui nas laterais também. Quando eu trabalhar na lateral, olha, eu venho por aqui, passo pela alça, venho do outro lado, passo pela alça e termino ali. Então, eu tenho aqui agora a finalização que eu escolhi fazer em ponto baixíssimo. Mas você pode fazer aí de uma outra forma. Vamos lá. Coloquei o fio na agulha, então eu vou entrar aqui nos pontos e eu vou fazendo um ponto baixíssimo em cada um deles, porque o ponto baixíssimo ele vai dar uma firmeza em toda a volta da nossa peça. Vou dar toda a volta. Fiz por toda a volta o ponto baixíssimo. Dei toda a volta com o ponto baixíssimo. E finalizei aqui com o logo da minha loja Crochetar Eco. E assim, nós finalizamos. Espero que vocês tenham gostado.
e até mais!